Pronto. Quanto tempo você tem de graduação? Tá fazendo 25 anos. Mas é assim, direto na lata, sem falar meu nome, sem nada? Ah, porra! Não, Sou depois noviço, você não, edita. sou noviço, perdão. É, Seu nome? Alexandre. Meu nome é Alexandre Cruz. Perfeito. Quanto tempo de graduação você já tem? Então, cara, eu graduei, era para ter graduado em 99, fiquei mais um ano lá na faculdade e acabei graduando em 2000. Fazer 25 anos esse ano, em dezembro. E em quais áreas você já trabalhou? Agora... Então, quando você sai da graduação, e aí mesmo na faculdade, né, na antiga FUNREI, que hoje é o FSJ, mesmo lá havia uma tendência muito grande para a clínica, ainda mais naquela época, né? Início dos anos 2000. Mas eu não fui trabalhar com clínica, fui trabalhar na assistência social no interior do Rio de Janeiro, onde eu aprendi bastante coisa. Acho que a gente já teve um pouco dessa conversa, né? A gente estava preparando esse bate-papo. E lá eu fui trabalhar nos programas de atenção à família, naquilo que a gente chama hoje da rede socioassistencial do SUAS, Tarapaif, PET, Agente Jovem. Trabalhei na assistência durante algum tempo. Daí saí de lá, fui para a Baixada Fluminense trabalhar com acolhimento institucional, um programa da FIA, da Fundação para a Infância e Adolescência, primeiro como psicólogo, depois como coordenador de programa. Quer dizer, a minha primeira experiência, eles nem queriam que eu fosse psicólogo, nada não, nem atendi, era para escrever projetos mesmo. Aí escrevi o projeto, captava o recurso, recebia, esquema lá do Rio de Janeiro, né? Recebia o projeto, botava o projeto para funcionar, passava para uma pessoa e escrevia outro. E assim ia tendo os projetos nas áreas sociais, no âmbito do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Depois disso, na Baixada Fluminense, eu trabalhei com acolhimento, como eu te falei. Primeira vez que eu trabalhei com a Lei da Mãe Social, ainda na assistência social, só que como psicólogo. Então, eu ia para lá e fazia formação de pessoas, né, que é recrutamento, seleção, capacitação e tal. Depois eu fui ser coordenador desse mesmo programa, numa área na Baixada Fluminense, lá no CIEPS, lá no Rio é conhecido como Brizolão. Foram criados na época do Leonel Brizola, projeto do Darcy Ribeiro. Então, onde as crianças ficavam durante a semana, estudando dentro daquela escola, uma escola integral mesmo, né? Tinha tudo lá. E fim de semana eles voltavam para suas casas. Essas crianças que ficavam lá eram elegidas porque viviam em situações de pobreza, né? Crianças e adolescentes em risco de voltar para casa e voltar, não conseguiam permanecer na escola, então foi criado esses programas, esses CIEPs. E um dos programas do CIEP era o programa Aluno Residente. Você tinha uma mãe social numa casa dentro da escola e as crianças ficavam acolhidas lá de segunda a sexta e iam para casa no fim de semana. Fui psicólogo, depois coordenador desse programa. Depois trabalhei para o NACA, Núcleo de Apoio à Criança e Adolescente Vítima de Violência. Aí ainda é na área do SUS, do Sistema de Assistência, mas é na proteção especial. Então a gente pode considerar assistência. Ali já era outra coisa. A gente recebia as crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso, abandono, violência física, psicológica, tudo quanto é tipo de abuso, na Baixada Fluminense, uma área grande da Baixada, também baseada em Duque de Caxias. E a gente fazia os relatórios para os juízos. Eram equipes multidisciplinares. Então você era psicólogo, assistente social, advogado, né? E a gente tinha que produzir instrumento de revelação de violência, de abuso, né? Trabalhei durante algum tempo ali. Depois fui para uma área um pouco diferente, mas sempre trabalhando num e no outro ao mesmo tempo, sabe? Sempre dividindo a carga horária, 20 horas num, 20 horas no outro, 30 horas num, 20 horas no outro. Depois eu fui para o Afroreg, trabalhei dentro das favelas, ali perto da Baixada também, mas no Rio de Janeiro. Vigário Geral, Parada de Lucas. O Afroreg é um programa, é uma OSC, uma ONG, fundada pelo Zé Júnior, que eu acho que está fazendo 30 anos por aí já. Eu trabalhei no início do GAS, do Grupo de Ação Social lá. Fui uma das primeiras
nós compusemos a primeira equipe do GAS, a AfroReg. O que era o GAS? O Grupo de Ação Social. O Zé Júnior queria fazer os programas de cultura, arte e cultura nas favelas, mas queria também uma atenção social para as crianças, para os adolescentes e para as famílias. Então nós fazíamos mediação de conflito na favela, para acontecer as oficinas de música, de dança, de teatro, né? E também fazíamos porque no Rio de Janeiro, nas favelas, é muito difícil do poder público entrar. Agora é mais tranquilo, mas na época era dificílimo. Então as ONGs entravam, as OSCs entravam, né? As organizações da sociedade civil. E esse trabalho era muito interessante, porque ao mesmo tempo que você mantinha interlocução com a família, ali se descobria violação de direitos, você fazia os atendimentos, os encaminhamentos para a rede, que era muito difícil, mas tinha uma possibilidade. Então, grupo de ação social. Aí já era mais voltado para uma intervenção social, uma psicologia social, né? Diferente da intervenção da escuta lá para crianças e adolescentes vítimas. Depois eu fui para a SOBEP, porque a SOBEP lá em Botafogo, ela dava supervisão para os núcleos de atendimento à criança vítima de violência. Então, como a gente produzia muito relatório, tudo, depois chamaram algumas pessoas, passaram por uma seleção para dar supervisão para essas equipes multidisciplinares, né? Eu ficava indo de núcleo em núcleo, havia 4 núcleos no Rio de Janeiro, um na capital e 3 na Baixada Fluminense, então trabalhei fazendo isso também. Bom, dali, do AfroReg e do NACA, SOBEP, né, eu saí e fui para as aldeias infantis do SOS Brasil. Aí é a segunda vez que eu trabalhava com a lei da mãe social, uma lei federal, inclusive. Isso aí já foi em que ano? Aí eu fui em 1900... a história então... Aí já foi no ano de 2007. Perfeito. 2007. Então, de 2000 a 2007, eu passei pela cidadezinha do interior lá, né, que chama Sapucaia, trabalhei na assistência lá, uns 2 anos no máximo. Depois passei pelo programa da FIA, numa OSC também de Duque de Caxias, que é aquele da mãe social. Depois passei pelo NACA, né, da FIA também, da Fundação para a Infância e Adolescência do Estado do Rio de Janeiro. Depois pelo AfroReg, depois pela SOBEP, e aí fiz uma seleção para as aldeias infantis, que aqui no Brasil é conhecido como Aldeias Infantis SOS Brasil. No mundo ela é conhecida como Kinderdorf International, está em mais de 140 países no mundo. Aqui na época que eu trabalhei, que eu ingressei, havia 2 tipos de programa só, um de acolhimento institucional para criança e adolescente vítima. Eventualmente os juízes tiravam, né, as crianças e adolescentes que corriam algum risco na família e colocavam em acolhimento. Vários motivos. Violência. No Estatuto está previsto, por exemplo, a questão de uso de drogas, né? Eles têm a família, né, questão de envolvido com narcotráfico, tudo tal, retirava e colocava em acolhimento institucional. Lei da mãe social. Só que na aldeia é diferente, porque lá no CIEP, no programa Aluno Residente que eu te falei, era uma casinha só em cada escola. A aldeia não, uma vila de casas e todas as crianças ali estão abrigadas, né? Acolhimento institucional. Cada casa com uma mãe social e cada mãe social com mais ou menos, numa casa, 7 a 8 crianças, 9 no máximo. Então eu fiz uma seleção, passei na seleção, só que era para trabalhar no Rio, lá na Barra da Tijuca, tem uma aldeia lá. Tinha pelo menos, né? Não sei se há mais, eu acho que tem essa aldeia, dá para entrar no Google e ver. Não sei se eu te mandei o link depois. Agora, só que aí eu não fui para lá. A gestora achou de eu vir para Juiz de Fora. Aí voltei para Minas, vim para Juiz de Fora. Aí trabalhei na aldeia 4 anos como gestor das aldeias de Juiz de Fora. Acolhimento institucional, como eu te falei, tinha uma equipe enorme, psicólogos, assistentes sociais e tal. E eu era o gestor. O gestor para a lei, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o coordenador de abrigo, gestor, ele tem a guarda legal das crianças, essa história eu já te contei. Então tinha a guarda ali das 100, 111 crianças abrigadas e também tinha um fortalecimento familiar e comunitário nesse programa. Então eu trabalhei em gestão da assistência. A gente pode dizer que essa também é uma área, né, dentro do SUAS, do Sistema de Assistência Social.
Nas aldeias eu fiquei até 2010, 2011 eu fui para o Escritório Nacional das Aldeias. Aí eu deixei de ser gestor e fui ser assessor nacional de advocacy, que é uma área que os psicólogos não estão muito. Não estão muito. Você vê que nós estamos falando aqui o tempo inteiro, não fiz clínica ainda, né? Já tinha trabalhado com clínica eventualmente, mas assim, não como hoje, não igual hoje. Então eu fui fazer uma área, advocacy, que é defesa e promoção de direitos. Porque no meio do caminho, como eu estava te contando antes, eu fui fazendo formações nessas áreas para acompanhar, né, a carreira que eu estava construindo, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pós em psicologia jurídica na Universidade Cândido Mendes, lá no Rio, quando eu estava no aluno residente, porque eu falei, tem que entender. Psicologia jurídica eu sei que vocês sabem, ou vão aprender daqui a pouco, é diferente. Psicologia forense, né? A psicologia jurídica está preocupada com o direito da criança e do adolescente, do idoso, da família, da mulher. Então, é uma interseção interessante entre o direito e a psicologia. Eu fiz essa especialização lato sensu. Aí depois que eu fui para as aldeias, eu acabei entrando, né, no segundo momento nas aldeias, eu fui ser convidado para ser assessor nacional de advocacy, defesa e promoção de direitos. Aí eu fiz uma pós em programas e projetos sociais pela UFJF, outra pós lato sensu. E fui ser gestor das aldeias, assessor das aldeias lá em São Paulo. A sede das aldeias até hoje, que eu sei, em São Paulo, lá em Vila Mariana. E ali fazia, né, toda a articulação de política para defesa e promoção de direitos no Brasil e na região, aqui na América Latina, sabe? Tinha que representar essa organização aqui nos países vizinhos. A gente fazia muito encontros de vizinhos. Então, eu trabalhei com advocacy. Não sei se está dando para contar. Aí, depois disso, em 2012, eu vim de volta para Santos Dumont, porque essa organização ela perdeu muito recurso, cortou muitos quadros, ela andou cortando e eu não estava preparado para reposição. Eles me tiraram e eu vim de volta para Minas. Como eu sou de Santos Dumont, comecei a procurar trabalho aqui, trabalhei na gestão da saúde, aí eu mudei de assistência para saúde. A gestão da saúde aqui fui assessor de secretário de saúde, tá? Fazendo também planos, né? Acompanhando os relatórios de gestão, aquela coisa toda, nada de psicologia. E depois eu fui fazer seleções aqui, eu fiz um concurso em Aracitaba, aí sim era para psicólogo, clínico na UBS, ou psicólogo, né, na saúde, porque não precisa necessariamente ser clínico. Aí, ou seja, em 2014, eu entro na saúde e realmente no contexto da clínica. Aí eu já começo a fazer consultório também, né, privado, na rede privada, e até hoje, é isso. Daí eu passei num concurso lá, em Aracitaba, que eu estou até hoje, faz 11 anos esse ano, e em 2018 eu fui para um ambulatório de atendimento ao adolescente aqui no SUS em Santos Dumont, né? Que faz 6 para 7 anos mais ou menos, né? Então eu divido o tempo hoje nisso, né? A clínica aqui no consultório, 2 dias por semana no ambulatório do adolescente. A gente ainda está numa lógica ambulatorial aqui no município, na saúde, embora Santos Dumont está na gestão plena de saúde, a lógica ainda é ambulatorial. Eu atendo só de 12 a 18 anos nesse ambulatório. E lá em Aracitaba, onde eu sou concursado, a gente tem as funções do psicólogo no SUS mesmo, né? Que aí são muitas, né? Grupos, Programa Nacional de Controle e Tratamento do Tabagismo, você tem orientação das famílias, tem a promoção e a proteção, a promoção e a educação em saúde, a educação continuada em saúde, que a gente participa sempre. Então, são as funções do psicólogo no SUS, né? Ou seja, passei aí dos 25 anos da carreira trabalhando na grande maior parte dela na assistência, para depois vir para a saúde e mais atualmente, há uns 11 anos, na clínica realmente.
Só 11 anos. Tá. Aqui você matou várias perguntas já. Ah. Há quanto tempo trabalha nessas áreas? Eu falei mais ou menos, né? Quanto tempo que trabalho em cada uma dessas áreas. Mas no final eu resumi, você viu? Ou seja, a gente pode falar que eu trabalhei com psicologia jurídica quando a gente fala ali do advocacy, sabe? Que foi na aldeia, na segunda fase das aldeias, que eu fiquei só por 2 anos, de 2010 a 2012. Estava sendo preparado em 2010, entrei realmente em 2011, fiquei 2011, 2012. Ali é advocacy, ali eu trabalhei com psicologia jurídica. Antes disso, então foram 2 anos. Antes disso eu trabalhei com psicologia social, psicólogo inserido no contexto do SUAS, durante 2001, 2002, 2003, 7 anos, né? Depois eu trabalhei em gestão de programas, por isso que eu fiz aquela pós que eu te falei, né? Em programas e projetos sociais, do NEV, da FJF, desculpa. E depois eu trabalhei na saúde, aqui a partir de 2013, só que na gestão da saúde, de 2013 a 2015. Aí depois de 2016, aí em 2018 eu entro, aí em 2014, porque é tudo intercalado, né? É um tempo no município, outro tempo no outro, você vai fazendo ao mesmo tempo, os trabalhos ao mesmo tempo. Em 2014 eu passo no concurso em Aracitaba e vou trabalhar na UBS. E em 2018 eu passo no PSS, Processo Seletivo Simplificado aqui em Santos Dumont, e a gente funda ali um ambulatório para o adolescente, porque a gente viu que esse era um vazio assistencial aqui em Santos Dumont. Os adolescentes, às vezes casos simples, né? Mais importantes de serem atendidos, iam todos para o CAPS 1. E lá no CAPS 1, normalmente você encontra o quê? O crônico, egresso, entendeu? Do sistema, do antigo sistema manicomial, né? Do antigo sistema de internação psiquiátrica, e que às vezes oferece risco. A pessoa com dependência química, entendeu? A gente não fala mais de dependência química, mas sim, em uso abusivo de substância psicoativa que está em tratamento no CAPS 1. E aqui a gestão não queria que os adolescentes que fossem para um atendimento psicológico ficassem lá junto com esse público, né? Não sei por que motivo exatamente, mas enfim, talvez fosse uma questão de segurança. Então achou-se de criar um ambulatório, vou repetir, a gente ainda aqui na lógica ambulatorial, um ambulatório do adolescente. Aí assumi essa função lá e estou até hoje. Perfeito. Tá. Porra, eu tô pensando se essa aqui vale a pena ser perguntada. Pode perguntar, cara. Você vai cortando depois, junto com a galera lá, seus colegas de trabalho. Só um episódio vai editar. Como foi a sua trajetória até chegar nessas áreas? Então, teve uma coisa que eu conversei com você, não sei se você se lembra. Eu vejo a história da carreira, posso falar da minha carreira, né? Mas das carreiras, porque a gente também faz orientação profissional, né? Já fiz muito. Né? Trabalhei com recrutamento, seleção, com gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Então eu vejo a questão da carreira da seguinte forma. Basicamente, tem muitas formas de ver, você tem 2 formas de conduzir uma carreira. Você mesmo, né? Pessoa, eu. Uma é de forma indutiva. Eu quero ser médico. Aí eu estudo para ser médico, chega lá, eu sou médico. Você induziu esse caminho, né? Através de estudo, de formação e etc. Beleza. Depois vai fazer alguma especialização ou não, enfim. Induziu a carreira. E outra é uma forma que uma forma dedutiva. Você vai aproveitando as oportunidades, né? E vai fazendo uma formação baseada nessas oportunidades. Foi assim que eu trilhei o meu caminho, entendeu? Então, eu estava te falando na outra resposta. Eu fui para uma secretaria de assistência social por causa da habilidade de escrever projetos, que eu já tinha na graduação. Na graduação eu tive oportunidade de participar de vários projetos, né, de pesquisa, de extensão, inclusive da Universidade Solidária, que havia na época, não sei se há hoje. Então aí você acaba pegando, né? Então eu fui contratado para isso. Depois disso eu acabei fazendo, lembrei que eu fiz também uma extensão em intervenção comunitária em contexto de violência. Foi lá em Vila Beira-Mar, na área do Fernandinho Beira-Mar, doutora Cristina Salomão.
pela PUC-Rio. Então, aí você vai fazendo as coisas de acordo... Eu fui fazendo as coisas de acordo com a vivência que eu tinha no trabalho. Pô, acho que eu preciso estudar isso aqui. Tem uma extensão em intervenção comunitária, vou lá fazer. Entendeu? E aí agregava ao meu trabalho. Aí aquilo ali dava visibilidade, aumentava o currículo, apresentava para uma outra vaga na área que eu achava que eu estava, né, interessado. Psicologia social, por exemplo. Aí depois falava, olha, eu posso estudar isso aqui. Por exemplo, quando eu fui para o NACA, eu tinha feito um curso a respeito de atendimento clínico de crianças em situação de violência. Era na época mais ou menos que estavam se criando os primeiros manuais para isso no Brasil, muito com base na pesquisa da Viviane e da filha dela, enfim. Isso lá no Rio, tá? No Rio Grande do Sul também tem um núcleo grande de pesquisa nessa área. E aí eu fui ia fazendo as formações e ia alcançando as vagas e fazendo as formações e alcançando as vagas. Essa forma de olhar para a carreira, né, assim meio improvisada, não indutiva, eu chamo de forma dedutiva. E foi assim que eu fui chegando, né? Muito contato, muito network. Sempre participei muito de congressos, feiras, seminários, mas também da política pública. Entendeu? Como eu sempre tive ligado ou ao setor público ou às OSCs, raramente a iniciativa privada, você vê que eu só vou para a iniciativa privada quando eu entro na aldeia, em 2007. Né? 2007, 2008 eu vou ser gestor aqui em Juiz de Fora. Mas antes disso eu estava ligado o quê? Ou a uma prefeitura, ou um órgão de governo, ou uma ONG, uma OSC que tem parceria com o órgão do governo. Então eu estava sempre participando de conselhos, conselho de saúde, conselho de assistência, conselho de direito da criança e do adolescente, e nisso você faz muita network. Acho que esse é um sinal importante para quem está em formação, né? Você está sempre participando dos eventos, sempre participando da política pública, onde são construídos os referenciais, os manuais, as leis, os programas, os projetos, os planos, para você estar atualizado e também vislumbrar as oportunidades de trabalho. Foi assim que eu fiz. Perfeito. E quais são as principais ações do psicólogo nessas áreas? Ai, nossa, aí é outra maratona, né, cara? Vamos lá, no SUS, por exemplo, onde eu estou agora. Depende da colocação do psicólogo no SUS. Então, por exemplo, eu faço clínica aqui no ambulatório, né? Mas lá em Aracitaba eu faço menos, muito menos. Tem uma demanda para clínica também. Como só tem um psicólogo que está nessa função, é uma cidade muito pequena, aqui, né? Você conhece, mas o pessoal do grupo talvez não conheça. Ela só tem 2.000 habitantes. Tem uma psicóloga na educação, uma psicóloga na assistência e eu estou lá na saúde. Na saúde o psicólogo faz o quê? Clínica, mas não só, entendeu? Então é muito importante que o psicólogo esteja preparado, aberto e se capacitando na saúde para fazer, por exemplo, grupos. Ele tem que estar habituado à prática de grupos, né? Mobilizar a formação continuada em promoção da saúde, em educação continuada em saúde, intervir com grupos nas escolas, né? Crianças e adolescentes, equipes de trabalho, estar preparado para a formação de equipes, né? Discutir temas afeitos à psicologia e tal. No SUS, na UBS, na ESF, na equipe de saúde da família, é isso que você faz, né? Além disso, a gente ainda tem a missão de fazer matricialidade, né? O que é matricialidade? Então, existe a saúde mental no SUS. Como é que nós vamos fazer intersetorialidade? Como é que a saúde e a saúde mental vai atravessar as questões que aparecem lá no CRAS, na assistência social com as famílias? Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos levar os temas, né? Nós vamos estudar os casos, nós vamos fazer a matricialidade da saúde mental nos setores. Nós fazemos isso com a assistência, fazemos isso com a educação, às vezes fazemos com outros atores da comunidade. Esse é basicamente o papel do psicólogo no SUS. Além de programas, né? Então, por exemplo, eu citei o Programa Nacional de Controle e Combate ao Tabagismo. Você acaba virando uma referência técnica para esses temas, né? A gente faz lá no município. Então, você monta o grupo, vê a questão do medicamento junto com o farmacêutico, vê o medicamento junto com o médico, faz ali a terapia individual, que é o tripé de tratamento do Plano Nacional. O que vem do Ministério, às vezes são demandas muito definidas, a gente vai respondendo a demanda, né, nessa atuação da UBS, das ESF, das equipes de saúde da família. Então isso é saúde. Agora assistência é outra coisa. Eu na assistência eu trabalhei pouquíssimo como psicólogo, eu trabalhei mais como gestor. Não sei se na história deu pra você perceber, né? E na gestão, é lógico que você usa, né, da sua formação em psicologia, da sua experiência em psicologia, você usa
de alguma habilidade que você encontra no relacionamento do interpessoal com as pessoas, você pode agregar muito, mas você não vai fazer, né? É mais o olhar do psicólogo, é mais a apropriação que você tem a respeito das relações interpessoais, né? Isso a gente usava muito, eu usava muito nas oportunidades que eu tive para gerir equipes. Então, o conhecimento e a experiência que você tem, basicamente com gestão de pessoas, que tem na formação em psicologia, né? Tem muito, por sinal. A oportunidade que eu trabalhei no SUAS como psicólogo mesmo, foi que eu te falei no acolhimento institucional, né? E aí o papel do psicólogo não é fazer clínica ali, né? É fazer, às vezes, mediação de conflito, orientação, inclusive observar a questão de garantia de direitos e violações, porque dependendo do nível da assistência que o psicólogo está incluído, ele tem que prever o rompimento de vínculos familiares, que é a básica, né, a atenção básica no SUAS, ou quando os vínculos já estão rompidos, quando já houve alguma violação de direitos, que é a média complexidade, né? Quando a gente fala de internação, por exemplo, acolhimento, aí você já está na alta complexidade do SUAS. Então eu trabalhei nessas 3 complexidades, mas o papel do psicólogo ali varia, entendeu? Por exemplo, um psicólogo, que eu não fui, no acolhimento institucional nas aldeias, né? O papel dele era esse, era fazer interlocução com as mães sociais, com as famílias, com as crianças e adolescentes abrigados, mas nunca fazer clínica lá, né? A clínica era feita por outro profissional em outro lugar. Esse é um aspecto interessante que eu acho dessa atuação. Mas onde? Psicólogo, falei no SUS, no SUAS, na gestão é mais a experiência, a formação, e no advocacy é mais aquilo da formação de psicologia jurídica que eu te falei, né? Onde você compreende quais são os meandros, por exemplo, da história de adoção no Brasil, da questão da violência contra a mulher, do advento do Estatuto do Idoso, e compreender como isso afeta pessoas e grupos, né? E como que a sociedade brasileira foi instituindo isso através das legislações, dos planos, dos programas, né? Você vê que muita coisa foi criada até hoje, delegacia para a mulher, delegacia do idoso, né? Delegacia da criança e do adolescente, né? Tanto no âmbito da justiça também, Ministério Público, né? Da infância e da juventude, Defensoria da Infância e da Juventude. Nós temos isso tudo estamentado no nosso país. Então, a atuação do psicólogo também é importante nesses órgãos. Você vai encontrar em vários órgãos de Estado, né, o psicólogo lá inserido. Você vai encontrar nos tribunais de justiça, nas delegacias especiais, nas OSC. Não, aí eu estou falando de outra coisa. Mas nas OSCs também, na iniciativa privada também. É essa atuação, a diferença, assim que eu vejo, né? Assim que eu trabalhei durante esses anos aí que a gente está conversando. Tá. Agora eu vou puxar uma pergunta mais longa. Longa ainda? Mais que essas? Não, a pergunta é longa, talvez a resposta seja mais rápida. Sim. A resposta é sim. Quais foram as principais mudanças no campo da psicologia que você percebeu durante a sua carreira e como você se sente sobre algumas delas? Principais mudanças? Eu acho que às vezes as pessoas vão falar muito de tecnologia, né? Eu acho que deve ser até uma pergunta para frente, você tinha me falado. Mas o que eu penso é que tem menos a ver com tecnologia propriamente dita, quer dizer, o celular, o smartphone, a internet, o notebook e a rede internacional, do que a velocidade da informação. Acho que isso foi uma mudança muito grande, né? E agora ainda mais com inteligência artificial. O que eu quero dizer, Caio? Você precisava de uma formação, eu acho que isso tem muito a ver com formação, que ela mudou muito, né, de lá para cá, que ela era muito baseada no encontro presencial, né? Então demorava muito, né? Hoje você faz muitas formações, às vezes pessoas se formando com uma velocidade muito grande. Eu não vejo isso como um risco para a profissão, não. Eu acho que isso pode ser muito positivo. Há riscos, né? Se não se tomar cuidado com isso, sabe? Eu acho que essa é uma mudança
muito grande que aconteceu. Ou seja, a pessoa fazia cursos, especializações e tal num período muito maior. Ela tinha muito mais tempo para se formar e não havia outro modo, né? Era o modo presencial. Então, eu acho que o que impactou muito a profissão, a formação dos profissionais, além do oferecimento, né? Que tem essa questão também, hoje se forma muito mais do que se formava antigamente, e eu acho isso positivo também, que pese que eu acho isso positivo, a gente tem uma formação mais rápida, várias formações muito rápidas. É muito oferecido, né? A questão do ambiente virtual, EAD, né? A educação à distância. E tem os pontos positivos e os negativos, a meu ver, mas eu acho que esse é um dos grandes impactos, a velocidade da informação, sabe? Além disso, eu vejo que as pessoas vão falar outras coisas também, por exemplo, a tecnologia mudou muito, tal, a pandemia, tal, a violência. Eu acho que o fenômeno da violência sempre foi um fenômeno que todo mundo teve que enfrentar, né? Quem trabalha na segurança pública, obviamente, nós trabalhamos na saúde e na assistência, trabalhamos com o fator humano. Eu não acho que isso tenha mudado muito, não. Acho que a formação foi muito impactada, a formação e a profissão, a forma de atuar dos profissionais foi muito impactada pela velocidade da informação nesses últimos 20, 30 anos. É o que eu posso dizer, entendeu? Agora, como lidar com isso? Eu acho que tem umas coisas que a gente precisa desmistificar, né? Nós vamos ser substituídos por IA. Não sei se vai acontecer isso. Não é minha preocupação, sabe? Ser substituído por IA. Porque eu tô velho? Talvez. Né? Bastante tempo de profissão. Tem gente com muito mais experiência que eu e que também não está preocupado. Isso é óbvio, né? Mas tem gente muito nova se formando também e com um futuro, com uma visão de futuro bastante interessante, bastante aberta. Falar, olha, isso não é o que importa. E não é mesmo, não deveria ser o que importa. Se nós vamos ou não ser substituídos em determinadas funções, tá? Às vezes eu vejo essas enquetes na internet, né? Veja 10 profissões que não serão substituídas pela inteligência artificial. Aí eu vejo as pessoas clicando lá para ver se a dela está lá ou não. Eu não acho que deva ser essa a nossa preocupação como psicólogos, não. Eu acho que nossas preocupações devem ser com a formação das pessoas. Acho que a questão está em xeque. Hoje em dia, as questões que estão em xeque hoje em dia são a educação e a formação global, né, de uma forma geral, por causa também da questão da velocidade da informação. As relações, por causa da questão de valores. Fazer um discurso antigo. Os valores estão deteriorados. Não é sobre isso. Eles mudaram, né? E a gente tem que acompanhar a mudança do self, né? Do tempo, do mundo. Mas isso é um desafio. Eu acho que a gente deve se preocupar com a questão desses desafios que são mais contemporâneos, que voltam forte agora uma questão de guerra e de violência, muito baseada em polaridade, né, política, e isso tem afetado, né, muitos setores. Se nós formos olhar para o nosso conselho de classe, por exemplo, nós vamos ver historicamente uma atuação muito grande em política pública, em direitos humanos, né, o CFP e os CRPs, eles são muito atuantes nisso. Mas ultimamente você vai ver muito atuando, tendo uma demanda para atuar em questão política, não só de política pública, mas assim, quase numa política polarizada, a defender uma posição. E é uma posição, inclusive, uma posição que é necessária ser defendida, porque nessa polarização, eu acredito que algumas profissões elas precisam ter realmente um lado, não político partidário, colorido partidário, mas um lado da defesa, especialmente dos direitos humanos, sabe? E isso a gente não vai se furtar enquanto profissional, está lá no Código de Ética, nem se você não trabalhar com política pública, nem se você não trabalhar com psicologia social, não precisa. Dentro da sua clínica, a política ela vai te achar. O problema político, né, da sociedade vai te encontrar. Então é preciso estar muito atento a isso. Eu acho que esses movimentos impactam muito na nossa atuação hoje em dia, né? Além da tecnologia e da formação, que a gente já falou, a questão dos tempos, né? desses tempos atuais sobre polarização política, exacerbação da violência, do discurso de ódio, o avanço das garantias de direito de minorias, que o nosso conselho tem trabalhado, né? Nós, como profissionais, temos acompanhado e precisamos trabalhar também.
Então, assim, eu vejo muito desafio relacionado a isso. E uma crise, a meu ver, uma crise muito grande na formação das pessoas, na educação, seja ela formal ou informal, sabe? Para lidar com esses cismas todos que a gente tem enfrentado aí. Então, para já engatar nessa questão de desafios, quais você acha que são os grandes desafios da carreira de um psicólogo? Eu acredito que praticamente a gente falou um pouco, né? Mas vamos pensar numa outra lógica, para além daquilo que a gente já falou sobre os tempos atuais, que é a lógica de mercado, né? A gente costumava falar muito de reserva de mercado a respeito de algumas profissões, por exemplo, né? Não aumenta muito a formação, não. Tem essa teoria da conspiração, né? Não se pode aumentar muito o oferecimento de vagas para determinada profissão, porque tem que ter uma reserva de mercado, tem que ter um público grande para esse profissional, que custa se formar. Eu acho que nessa lógica de mercado, tem muitos psicólogos se formando, eu acho positivo. Eu acho que a generalização de uma ou qualquer profissão numa sociedade, ela só tem a contribuir para essa sociedade. Então, eu acho que a gente não deve se preocupar com isso, não. Quer dizer, quando eu me formei, e aí eu fiz o meu registro no CRP, era 18.840, que é a quantidade de psicólogos registrados até agora. Nessa regional, na 4ª região, que é Minas, Espírito Santo, tem mais de 150 mil agora. Era 18 mil agora. Quer dizer, quantos anos tem isso? Né? 25 anos, tem mais de 150 mil. Olha quanto multiplicou. Então, não acho que essa seja uma preocupação de mercado, não, sabe? Acho que é uma preocupação com a sua formação de uma forma geral mesmo. Ou seja, é muito importante que você esteja atento. Se na minha época, fazer network era muito difícil, porque a gente não tinha isso que se tem hoje, você imagina que não existia smartphone, não existia internet do jeito que a gente conhece hoje, não existia, né? O desafio agora é o contrário. É que é tanto acesso, tanta informação, que é possível que se perca no meio desse tanto de informação para conseguir uma lógica de formação, de autoformação, em meio a tanta informação. Acho que esse é um desafio. E aí você vê que eu estou voltando de novo para a questão da velocidade da informação e também do volume de informação, né? Fazer uma seleção. Quando você bota uma vaga, parece... 1 milhão. Mas o que será que é aquilo? Você precisa de pesquisar muito e tal. Então, eu acho que partir primeiro para essa formação, a formação de um profissional, que é um profissional da área de saúde, de humanas, não importa, mas que ele precisa ter uma formação mais global, uma atenção para humanidades, que eu quero dizer? Quer dizer, com arte, com cultura, sabe? Se preocupar com direitos humanos. Não vou preocupar com direitos humanos não, que eu vou fazer RH. Vou para dentro de uma empresa, ganhar um dia. Não é bem assim. Vai te encontrar. O fator humano, cultural, né, sociológico, antropológico, ele vai te achar dentro de uma empresa. Como é que você vai responder a esse desafio? Então, eu acho que o desafio hoje é que o profissional, não só de psicologia, mas especialmente de psicologia, ele precisa estar muito preparado para uma função cada vez mais generalista. A gente teve uma onda muito de especializações há uns 10, 20, 30 anos atrás, e agora o mercado, famigerado mercado, né? Mas o self está buscando por pessoas que respondam a muitas demandas com essa habilidade de adaptação, de uma carreira mais dedutiva, né? Será que o mercado está assim? Será que a minha formação pode ser assada? Será que eu posso integrar áreas? É o que eu vejo muito hoje, psicólogos fazendo, né? Psicólogos inseridos no contexto de um partido político, de uma organização de defesa do meio ambiente. O que tem a ver? Tem tudo a ver no esporte. É lógico que tem psicólogo nas várias áreas, mas eu digo assim, com capacidade de transitar e de se formar de uma forma mais generalista, não se esquecendo, né? Ao contrário, de que existem sim especializações, está lá previsto no nosso conselho, né? As áreas estão aí, mas que é preciso de uma formação mais integrativa, para usar uma palavra que está na moda, mais ecológica, entendeu? E ecológica que eu estou querendo dizer não é ambientalista, é mais baseado nesse momento que a gente está vivendo, de integrar as coisas. Porque nós somos muito taxados, vocês vão perceber no futuro, de ficar muito fechadinhos nas nossas casinhas, nas nossas caixinhas,
nos nossos portinhos fechados, nos nossos consultórios, e não dialogar com o mundo. A minha formação não foi assim, mas eu vejo muitas pessoas se formando assim, e ficando fechadinhas ali, né, com seus compêndios, com seus manuais ali e tal. E o momento hoje é outro, é completamente outro, né? Quem sacar isso vai conseguir circular melhor, sabe? Fazer redes, fazer uma formação mais condizente com o momento que a gente está vivendo. Perfeito. É o que eu penso. Então, já que você deu um gancho aqui para uma outra questão, que é quais seriam as dicas e conselhos aos ingressantes do curso de psicologia? Você já falou um pouco disso. Eu falei bastante essas. Olha, aproveite para ler, não adianta falar, né? Só ler para a vida inteira. Mas para ler, além de ler psicologia, filosofia, sociologia, ler sobre arte, ler literatura, ler e participar também, né? Eu estou aqui na graduação da psicologia. Pô, vai acontecer, está acontecendo ali na Casa dos Conselhos de Juiz de Fora, lá perto da Avenida Brasil, está acontecendo um seminário do Conselho de Direito da Criança e Adolescente. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Vai lá ver o que é. Não, está acontecendo uma feira de adoção de cachorros. Você se interessa? O que tem a ver contigo? Vai ajudar na sua formação? Não sei, mas vai lá, porque pode ter alguma coisa a ver com você, né? Vai acontecer um evento na UFJF sobre violência, né? Mas eu não me interesso muito por isso, nunca vou trabalhar na área jurídica ou na forense e tal. Vai lá. Então, assim, estar aberto, obviamente, né? Que todo mundo que entra para psicologia sabe que precisa de uma abertura. Isso eu não estou falando novidade nenhuma. Mas essa participação, para além de ter o nominho lá, que chega uma época a gente desiste, viu, gente? De juntar aquele monte de certificado. Participou, certifico que o fulano de tal, Alexandre Cruz de Oliveira, participou do congresso, Se eu fosse juntar, eu não sei onde caberia. A gente desiste disso e a gente fica com aquilo que a gente absorve, com as relações que a gente trava, com os momentos que a gente tem ali de reflexão e que vão ajudar você a ter insights para outros momentos da sua carreira, da sua formação, né? Então, a gente aprende sempre, seja com os pacientes, seja com esses momentos, nas articulações que a gente faz, nos trabalhos que a gente desenvolve. Essa é a primeira dica. Participem. Façam uma formação condizente com a sua personalidade, com a sua ideia sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre as relações, que seja mais ampla. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa... Nossa! E a terceira coisa... Teve uma interrupção aqui, não tem problema. E a terceira coisa é, assim, esteja muito atento aos movimentos de risco para a profissão e de risco para você mesmo. O que eu quero dizer? Nós estamos encontrando ameaças agora, né? Seja ela fantasiosa, vindo da tecnologia, não sei se ela é real, não posso dizer, não sou especialista, seja ela real, concreta, vindo dos movimentos de pressão por causa da polarização política, né, os discursos de ódio, as ameaças a determinados grupos e talvez a profissões, a gente precisa ter coragem, sabe? Porque o medo é um negócio importante, mas ele não pode nos manter fechados, seja dentro dos nossos consultórios, seja dentro dos nossos setores onde a gente trabalha, né? Seja dentro das nossas casas. Ele precisa produzir um movimento na gente revolucionário, né? Formar-se psicólogo é um movimento revolucionário, percebe? Ouvir o outro, oferecer escuta, é um movimento revolucionário. Primeiro você faz isso com você, não é só fazendo a sua clínica ou supervisão clínica, não é? É se escutando, é sabendo se você deseja isso, como deseja, o quanto deseja, né? E está aberto para isso. Então, assim, eu vejo muitas possibilidades de se aproveitar uma formação no momento que a gente está vivendo, jovens que vocês são, de uma forma muito ampla, muito rica, sabe? Especialmente a partir dessas dicas aí, mas eu sei que tem muitas outras, né, que vão ficar faltando aqui. Pela pequena experiência que a gente acumulou, acho que eu diria isso para mim, lá atrás, em 1999, em 2000. Gostaria que alguém falasse isso para mim, aproveita, né? Aproveita para colecionar algumas coisas, né? Escrever bastante, procurar lugares onde você possa falar, onde você possa escrever e publicar, e são as coisas que eu não fiz, né? Comuniquei bastante nesses trabalhos que eu contei para vocês que eu tive que assumir,
né, como gestor, como advogado, por exemplo, você vai muito, você participa, te chamam para fazer congresso, te chamam para fazer seminários, para fazer fóruns, mas disso, uma parte da minha carreira, eu não a desenvolvi, que é a parte acadêmica, sabe? Não fiz mestrado, não fiz doutorado, não publiquei, mas vai ter pessoas que vão se interessar por isso, que vão para o mestrado, vão para a pesquisa, vão para a publicação. A minha formação é muito uma área prática, num espectro prático né, da atuação das psicologias, eu diria assim. Mas na área acadêmica mesmo, não. Agora que eu voltei a estudar, estou fazendo sociologia, espero terminar em algum tempo e terminar, quem sabe também, uma carreira onde eu concilie a clínica com a formação em sociologia. Esse é meu plano para daqui a mais uns 10 anos. Perfeito. Mas agora mais fora dos últimos temas, houve algum caso ou alguma experiência marcante que influenciou sua forma de trabalhar ou a sua forma de entender a profissão? Muitos. Para escolher, Caio, é difícil, mas assim, eu vou te falar uma coisa que é muito difícil de fazer, tá? É violência e crianças ou pessoas com deficiência. Por quê? Porque quando você encontra nas vulnerabilidades, né, motivos para mexer com o seu centro de crença, a sua sensibilidade, e a gente está exposto a isso constantemente, você encontra ali um desafio que pode amedrontar muito, mas que pode fazer crescer muito. Então, nas oportunidades que eu tive em que essas duas coisas estavam juntas, pessoas muito vulnerabilizadas e violências, né, muita exposição à violência, eu pude observar que ali foram testes para mim, sabe? Se eu suportava aquilo ou não. Isso eu estou falando nas experiências de trabalho que eu tive, obviamente, né? Vai ter pessoas que não... Vai ter profissionais que... Eu conheço profissionais que nunca lidaram com isso. Nunca lidaram, nunca entraram numa favela, nunca viram tiro, nunca ouviram o relato de alguém dizer que o pai foi morto na frente dele e tal. Essas experiências me mudaram. O sofrimento muito profundo da dor, da angústia, da incomensurável angústia da perda do outro, me ajudaram a entender que isso precisava de uma escuta muito mais qualificada. Não só com a minha experiência, minha formação mínima. Eu precisava entender mais daquilo, eu precisava ouvir mais, eu precisava estar mais aberto para acolher de uma forma mais segura, para acolher de uma forma cada vez mais humanizante, não sei se inventando uma expressão aqui, dessa relação, sabe? Porque por exemplo, na clínica, quando você começa a fazer clínica, fazer, você corre um risco, né, de a escuta ficar calejada, né? E aí você criar uma casca muito, muito grossa nesse hábito de ouvir, né? E é preciso se indignar. Então você corre certos riscos com essa distância fenomenológica, sabe? Quanto que eu me aproximo, quanto que eu me afasto, existe uma distância ótima, a gente já conversou sobre isso uma vez, né? Mas você não pode se afastar muito. As experiências que me levaram a mudar muito a minha formação ao longo dos tempos, elas tinham muito a ver com dor. Se você acha que você vai deparar com dor em algum momento, e você vai correr porque isso te aflige, eu acho que é um sinal de alerta para você ficar, repensar, estudar, se expor, conversar bastante sobre isso com quem você acredita que pode te ajudar nisso, para você ir desensibilizando, porque isso vai ser crucial, a meu ver, como foi para mim, na sua formação e na sua carreira. Nós vamos estar muito expostos a isso, cada vez mais, a meu ver. Perfeito. Tá. Então, a última pergunta aqui para você é: como você enxerga o futuro da psicologia nessa área específica, com os avanços da sociedade e da tecnologia? Não vejo como muito diferente. Talvez porque minha visão seja muito limitada. Você vê que eu sou parte de uma geração que ela nasceu e cresceu, né, anos 80 e 90. Isso. Antes do advento da internet, antes do advento do smartphone, muito antes do advento da inteligência artificial. Nós somos impactados por isso depois de uma formação básica.
Então talvez seja a minha dificuldade de ver, meu embotamento. Talvez eu não consiga ver. Mas eu pratico uma psicologia que ela é, assim, eu posso dizer que eu sou otimista, sabe? Eu não vejo grandes impactos negativos, não. Eu vejo muita coisa positiva, muita coisa boa. Por exemplo, eu já tive contato com pacientes que fazem trabalhos na área de mecatrônica, engenharia mecatrônica e elétrica e eletrônica, de reabilitação de crianças, sabe? Então, assim, ouvir essas experiências me ajudou muito a entender fora do meu contexto, muito social, muito voltado para a questão da angústia, da ansiedade, da depressão, né, dos quadros que a gente mais está afeitos na clínica, de entender outras necessidades, sabe? Então eu vejo a tecnologia como uma coisa muito positiva. Eu não vejo com esse medo, igual eu já estava te falando anteriormente. Mas eu penso especialmente que a psicologia pode se aproveitar desse movimento, né? Para que seja mais, agora eu acho que tem uma coisa aí, para que seja mais divulgada de uma forma mais correta. E aí a palavra é correta mesmo, sabe? Sem medo de errar. E com menos desmistificar. Porque a gente ainda vive no Brasil, especialmente nas cidades do interior, uma pecha de que a saúde mental, a psicologia, a psiquiatria e tal, ela é para loucos, para pessoas doidas, para isso aí não vou tal. Ainda existe isso. Embora tenha mudado muito, melhorado muito, ainda existe esse cisma, sabe? Então eu acho que a tecnologia pode contribuir muito para isso. Eu vejo de uma forma positiva isso. Eu vejo que a gente pode aproveitar através das redes, né, para ajudar a população de uma forma geral, né, a entender que saúde mental é importante para todo mundo. Eu vejo a ameaça da desinformação muito maior do que a ameaça de uma pretensa ameaça da tecnologia. Acho que a gente só tem a ganhar com isso se nós, como classe, como grupo sociais que somos, pessoas que trabalham na saúde mental, não digo só psicólogos, não, enfermeiros, médicos, né, psiquiatras ou não, preocupados com a saúde mental da população e com o desenvolvimento humano da população e da nossa civilização, podem se aproveitar disso para desmistificar, né, dessas oportunidades que a tecnologia oferece, igual a gente está conversando aqui hoje, né? Porque se a gente for para os cantões, as pessoas nem sabem o que é isso, né? E a gente pode ir para ali com uma escuta generosa, ampla, né, aberta, para tentar entender, né, e ajudar a entender como que esse encontro pode ser feito, sabe? Às vezes o que dificulta, o que cria muros, é também a falta de abertura, na verdade, de determinados profissionais. Então, eu acredito que a gente tem oportunidades muito boas aí, através da telemedicina, né? Através da formação de educação à distância. Você vê que eu estava falando dela como um risco, mas ela também é uma oportunidade, né? Então, eu vejo com bons olhos, eu tenho muita esperança, na verdade, sabe? Que a gente possa, e que a comunidade, a sociedade toda possa, ao revés, se aproveitar disso tudo, né? No mais, eu acho que é isso. Talvez, eu estou falando, talvez outros profissionais viessem para cá e dissessem assim, não, tem muitas possibilidades assim, assado e tal, né? Eu não sou estudioso dessas áreas de tecnologia em intersetorialidade, né, com a psicologia. Eu conheço, por exemplo, de terapia comportamental com biofeedback, por exemplo, é muito pouco. Eu sei que existe, mas não é minha área. E de neurociência também, o que eu conheço é o que é possível, é o que é necessário, que eu aprendi de necessário para dialogar com médicos, psiquiatras ou não, né, com outros profissionais, com farmacêuticos, a respeito, por exemplo, da questão dos fármacos. Ou de outros tipos de intervenção, né? Faz parte do meu trabalho, por exemplo, um tratamento de pessoas com sofrimento a respeito do abuso de substância psicoativa, né? Numa visão mais contemporânea, a gente não julga mais isso, né? Então, eu vejo a tecnologia apoiando nisso, mas eu não sou especialista na área de tecnologia e de psicologia para dizer quais serão os impactos, talvez seja uma limitação minha.
entendeu? É. Agora, tem uma questão que eu gostaria de complementar. Não sei se apareceu nas perguntas ou se não apareceu. E se apareceu, se eu perdi a oportunidade, é que você falou de riscos, eu acho que ficou faltando um. Tem uma história aí que eu gostaria de tocar para vocês refletirem, que é talvez a questão de excesso ou uma preocupação com o excesso. É a medicalização da vida, a patologização e a medicalização da vida. Acho que esse tema é muito atual, acho que vocês vão discutir em algum momento, né, no curso, seja nessa disciplina ou em outra. Isso me preocupa muito, acho que faltou falar isso. O que eu quero dizer, Caio? Para longe de achar que agora está tendo muito diagnóstico de autismo, não é isso, né? Nós sabemos que realmente esquemas de atenção e de diagnóstico e de mensuração e até de tratamento, eles melhoraram muito. Então é normal que haja mais diagnósticos, porque o que havia antes, a meu ver, era uma subnotificação, era não enxergar. As pessoas eram invisibilizadas. Não à toa a gente trata hoje como transtornos invisíveis, né? Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando quando, a partir de uma lógica de mercado e com muito interesse de uma indústria, nós também já batemos esse papo, nós temos a patologização da vida. Por quê? Porque patologizar a vida tem um interesse, que é vender o remédio. Então, da patologização vem a medicalização da vida. Isso me preocupa muito, eu acho que isso é um desafio. E um desafio que ele está aí, né, com muita força, porque tem grupos de interesse muito poderosos e que a gente precisa enfrentar de frente. Eu não sei se essa expressão está certa ou se é um pleonasmo. Enfrentar de frente. Corta isso depois, por favor. Mas que a gente precisa enfrentar corajosamente, sabe? Porque às vezes nós vamos ter que enfrentar, inclusive, ali, lado a lado, no nosso local de trabalho, né? Com muita tranquilidade, mas com muita propriedade. Você precisa se formar para isso, para dizer, olha, doutor, porque eles gostam de ser chamados de doutor. Essa pessoa talvez não precise desse ansiolítico, desse antidepressivo, ela precisa ser ouvida, né? Mas não só nesse âmbito, sabe? No âmbito da política pública, da participação lá na arena pública, onde estão tomando as decisões. E o psicólogo precisa se posicionar sobre isso. Se tem uma crença que a gente precisa ter, é de que o ser humano não é só isso, né? Toma um remédio, abaixa a ansiedade. Toma outro, melhora o humor. Toma outro, dorme. Toma outro. Quer dizer, onde nós vamos parar? Quer dizer, nós já estamos nisso. Nós paramos nisso. Nessa ideia de que a vida pode ser regulada só por substâncias. Nós somos muito mais do que isso. E eu acredito na profissão e na atuação do psicólogo como chave na sociedade para questionar isso, sabe? A gente precisa ser também questionador desse esquema que está armado, que é muito perigoso para todos nós, né? Da venda da saúde. Era isso que eu queria dizer. É isso, então. Muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder falar. Eu tenho um problema, né, de organização da fala, por isso que não me chamam muito para falar, que eu começo no assunto e eu vou forcluindo e vou, né... Mas enfim, eu espero que tenha sido bom para vocês também. Foi um prazer para mim. Muito obrigado, Caio, pelo convite. Um abraço.